E aí, pessoal do Você Tocado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre se você já leu a Bíblia nesse estilo, nesse formato aqui. O mais importante é o amor. Eu lembro que lá por volta de 1994, 95, na casa da minha avó tinha, na minha casa também tinha. Era um livro muito fácil de encontrar, as igrejas distribuíam. E esse livro aqui era só o Novo Testamento e era para as escolas e leigos, e a venda era proibida. E também essa Bíblia aqui azulzinha, né, que continha o Novo Testamento, que contém o Novo Testamento, é, Salmos e Provérbios. Acredito que essa Bíblia azulzinha ainda continua sendo distribuída. Ela é distribuída em escola, em hospitais, em presídio. Essas duas distribuições de Bíblia foram responsáveis também para ajudar na evangelização do povo brasileiro. As pessoas começaram a ter maior acesso à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a revelação da mensagem que contém no Velho Testamento. Como sabemos, ou talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo agora, o Velho Testamento é sombra. Ela traz meio que escondido a revelação de quem? De Cristo, do Evangelho da Graça. E aí no Novo Testamento é aberto os olhos e começamos a compreender muitas das coisas do Velho Testamento que nós não compreendíamos. Se tivéssemos só o Velho Testamento, ficaríamos meio na dúvida o que será aí que isso significa. Mas a maioria das passagens traz a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Se você leu algum desses aqui, talvez você seja uma pessoa de mais de 40 anos, mas eu gostaria de falar sobre o livro precioso da Palavra de Deus. E por que é importante estarmos conectados com a Bíblia, com o coração aberto para receber dele tudo aquilo que ela tem, para receber dela tudo aquilo que ela tem, a revelação de Cristo Jesus. Eu tenho mais de 30 anos de igreja. E eu posso dizer que a cada dia eu recebo do Senhor uma revelação. Cada dia eu recebo um entendimento da palavra de Deus. Porque ela é uma fonte inesgotável. E às vezes também nós, humanos, com a nossa mente, esquecemos de algumas coisas importantes. Então por isso é preciso nós entendemos a importância da leitura da palavra de Deus. Por isso que é importante nós entendemos que devemos sempre estar lendo a palavra e estudando a palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, faça um desafio de lê-la toda, pelo menos uma vez. Tem um vídeo aqui no nosso canal aqui que ensina como ler a Bíblia em 4 meses. E algumas pessoas podem até criticar, mas ler a Bíblia sem entender? Leia pelo menos uma vez. Se você ler a Bíblia pelo menos uma vez em 4 meses, em um ano, você pode ler ela em 4 meses. E você vai ter 8 meses para examiná-la. Ela é profunda. É preciso entender o texto no seu contexto, tanto histórico como no seu contexto da Bíblia ampla, né? De Gênesis ao Apocalipse. Você vai entender os tempos, vai entender as épocas. Por que é importante ler a Bíblia? Porque ela vai nos direcionar a viver de acordo com a presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é como o eunuco. O eunuco, ele ajudava, ele era um homem que ajudava a mulher, a noiva, a estar bem apresentável para o rei. A palavra de Deus nos ajuda a estar bem apresentado diante de Deus, a saber qual é a vontade de Deus, a orar de uma forma eficaz. Muitas das vezes oramos e não somos atendidos porque oramos de uma forma incorreta, mas a palavra do Senhor nos ensina como orar de uma forma correta. Aquilo que nos é revelado pela palavra é de grande importância para nós, porque significa que Deus quer que nós sabemos daquilo e que aquela revelação, daquele ensinamento vai ser algo útil para a nossa vida. Claro que nós não vamos saber de todas as coisas e talvez tenha muitas revelações na palavra de Deus que nós não vamos compreender, mas é necessário saber, compreender e entender de que a palavra de Deus é o nosso sustento.
que a palavra de Deus é o nosso alimento, que a palavra de Deus é que nos guia a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se você tiver o seu coração aberto e receber aquilo que Deus tem para você, com certeza você será grandemente abençoado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele atua por meio da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele também é como o Enoco, ele também nos prepara para o encontro do noivo. O Espírito Santo está em nós, nos movendo a agir de acordo com a vontade de Deus. E ele, dos instrumentos que ele usa para trazer a revelação aos nossos corações, é a palavra de Deus. Que você possa ler a palavra de Deus, que você possa compreender aquilo que Deus tem para você. E Deus tem coisas grandes para você. Se você já leu um desses livros aqui, saiba que você não está perdendo tempo. Você está ganhando a eternidade. Porque você está descobrindo como ter Jesus dentro do seu coração. E pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você lê a Bíblia, depois você começa a receber revelações da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.